linda de Deus. Olha só, é o Carlos que me pergunta aqui. E ele diz: bom dia, me tire uma dúvida. Na Assembleia de Deus, no dia da Santa Ceia, a pessoa que não for casada no papel, no cartório, não pode participar da ceia. Minha pergunta é: Jesus discriminou alguém? Não li nada na Bíblia sobre isso. E nem vai ler, meu filho. Isso não está em lugar nenhum. Isso é a escritura da Assembleia de Deus que faz isso. Ou da maioria das igrejas evangélicas. Eu digo maioria porque não são todas. A igreja presbiteriana, por exemplo, quando eu me converti, e agora, daqui a mais alguns meses, vai fazer 54 anos, a coisa que eu achei mais interessante na igreja presbiteriana, que foi para onde eu fui, porque meu pai já estava lá com a minha mãe e as minhas irmãs, o meu mano, que agora faz parte de uma Assembleia Superior nos céus, e eu fui. Cheio de grilos, mas fui. E eu fui porque eu ia, mas a minha vida de fé começou logo a acontecer na esquina, na rua, na praça, no mercadão, entre os amigos, no meio dos hippies, e da moçada doida, também da elite mais protegida de algumas maluquices, mas à qual eu tinha acesso simples, fácil e natural a vida inteira. Então, eu gastava a maior parte do meu tempo nas escolas, nos ambientes universitários. Eu cheguei a ser estudado um ano inteiro por uma classe de psicologia que queria entender a minha conversão, ao final de cujo ano mais de 40 daquele grupo ali foram batizados na fé em Jesus, incluindo o professor que me estudou. Enfim, eu só ia. E meu pai começou a pedir para eu pregar. E aí eu comecei a pregar. Os jovens que eu alcançava do lado de fora durante a semana toda, começaram a ser por mim convidados a irem para aquela reunião de sábado, que ficou entupida e vinha gente de todos os lugares. Eu logo também, em 74, entrei na televisão, começando a pregar. Isso transformou depois num programa em rede nacional, não muito tempo depois, logo na realidade, e atraía muita gente para ali. Mas por que eu decidi ficar na igreja presbiteriana? Embora houvesse portas abertas para mim, todas elas, embora o primeiro impactozinho que eu tenha recebido do Evangelho, o resto foi tudo Jesus e eu sozinhos ali, crescendo em mim, foi na Assembleia de Deus, numa quarta-feira à noite, no dia 18 de julho de 1973. Mas eu fiquei na igreja presbiteriana, sobretudo, além dos meus pais e familiares, como eu já disse, por causa de um detalhe que eu percebi logo como diferença significativa. A igreja presbiteriana batizava a qualquer pessoa que chegasse e apresentasse evidências de conversão. Batizava. E dava permissão para pessoas que nunca foram casadas, mas que já tinham algum convívio juntas, às vezes já tinham até gerado filhos juntos. Considerava que esse status natural e essa continuidade natural do vínculo e a perseverança nele já era algo maior do que qualquer papel, cartório ou documentação produzida pela burocracia da conjugalidade que foi estabelecida de fato como algo oficial pela Igreja Católica majoritária num tempo de fusão profunda entre a Igreja dominadora e o Estado subserviente, quando se tratava das vontades doutrinárias da Igreja absorvidas e praticadas pelo Estado, embora a Constituição já promulgasse desde sempre a separação entre Igreja e Estado. Mas sempre que um grupo religioso se torna majoritário, não importa o que a Constituição diga, essa majoritariedade vai fazer com que haja uma forma ou outra de teocracia. Seja teocracia
dos ayatolás, que são eles que dominam, ou seja, a teocracia subreptícia. Tem os governantes seculares, mas eles não ousam bater de frente com o eleitorado que é controlado e dominado por bispos, episcopisas, pastores, missionários, padres, sacerdotes, cardeais, seja lá o que seja. Esse tipo de majoritariedade estabelece uma governança, mesmo quando ela não é declarada publicamente, mas ela é objeto de uma medição de forças que faz com que o Estado diga: eu não vou bater de frente com esses que têm o poder de, em se rebelando, esvaziarem o meu poder, mesmo que sejam numa democracia. A manipulação está presente em todo lugar, também e muito nas democracias. De modo que o que eu te aconselho é o seguinte, meu filho: se esse é o caso, e se esse é o seu caso particularmente, procure um lugar, porque hoje tem um monte de grupos mais abertos, diferentes, que não perguntam por isso. Por exemplo, aqui no nosso grupo, no Movimento Caminho da Graça, espalhado por vários lugares do Brasil e em vários outros lugares e países do mundo. Essa é uma pergunta que não é feita, isso é um negócio ridículo, patético. Chegou, eu nunca vi Jesus perguntar, ao contrário, o que eu vejo é Jesus fazer diferente. Leia lá em João, no capítulo 4, a conversa de Jesus com a mulher de Samaria, em Siquém. Aí chega uma hora que ela conclui que ela está conversando com alguém diferente. E ela diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta. E foi quando Jesus disse: vai, chama teu marido e vem cá. Aí ela disse: eu não tenho marido. E Jesus olhou para ela e disse: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tu já tiveste. E este que agora tu tens não é teu marido, mas vai e chama-o e vem com ele aqui. Aí é quando ela disse: eu vejo que tu és profeta. E motivada por essa palavra de Jesus, ela foi e chamou não só o marido, mas convidou todos os homens da cidade, até os ex dela. Todo mundo, especialmente homens. O texto é explícito: foi, chamou todos os homens daquele lugar. Provavelmente as mulheres nem gostassem dela, porque ela era uma mulher livre, já tinha tido, 5 maridos, fora os casos. Agora ela estava vivendo com um carinha circunstancial, mas ela estava vivendo com ele. Jesus chama ele de marido. E ela traz. E depois do ocorrido, leia lá na sequência de João 4, está dito e escrito que Jesus foi para a casa dela, para aquele lugar, e permaneceu com eles mais alguns dias, comendo, bebendo. Agora me responda, o que é mais importante? A ceia da Assembleia de Deus ou onde Jesus escolhe entrar? Na casa em que ele escolhe entrar? Na mesa em que ele escolhe, nela, à volta dela, sentar-se, e com aqueles que, estando ali, são aqueles com os quais ele decide congregar, cujo pão ele abençoa, e bebe com eles vinho, e conversa, e alimenta-os na mente, na alma e na alegria da vida, como a boa nova do Evangelho produz. O que é que tem mais valor e significado? A ceia da Assembleia de Deus ou essa ceia de Jesus, que você encontra em João 4, na casa de uma mulher que teve que se entregar e dizer: eu não tenho marido. Porque se ela não tivesse dito isto, Jesus não teria nem puxado o assunto. Ele já tinha sido absolutamente criterioso quando ele disse: vai, chama o teu marido e vem cá. Foi ela que, diante de uma figura tão estupefaciente, disse: eu não tenho marido. Aí Jesus disse: bem disseste, já que é para ser judicioso, não tenho marido, porque 5 maridos tu já tiveste oficialmente. E esse agora não é oficial, mas é com quem tu vives. É com quem tu partes o pão. A palavra companheiro vem daí, é aquele com quem eu divido o meu pão.
é companhia de partir do pão, é com quem eu vivo. Minha companheira, meu companheiro, com quem eu parto o pão. Não tem nada mais santo todo dia na vida da gente do que trabalhando honestamente, chegar em casa e partir o pão com gratidão e comer com aqueles que vivem a vida comum do lar comigo, com a mesma conjunção de esperanças. É isso que Deus chama de vida, de casamento, de vínculo. É o que é verdade, é o que está acontecendo, é o que é a realidade. Não é a cartorialidade que nos dias de Jesus nem existia. Casamento nos dias de Jesus acontecia de outro modo. Era um evento de natureza familiar. Tinha a ver com pai, com mãe, com acertos entre as partes familiares e com o compromisso daquele indivíduo com aquela mulher e com a parentela dela, que fazia parte da congregação abençoadora do vínculo. Agora, no caso da mulher de Siquém, lá em Samaria, na Cisjordânia de hoje, nem isso havia. Ela estava vivendo com ele há não muito tempo ainda, mas já era o companheiro, era com quem ela partiu o pão. Jesus considerou marido dela e disse: vem, o que eu estou querendo dar a você, que é a água viva, é o que eu quero servir a ele. Essa é a ceia. O resto é brincadeira religiosa. Vocês perdem tempo com todas essas aflições e grilos mentais. Mas isso é tudo usos, costumes, convenções determinadas pelos primatas da religião e nada além disso. Eu vou pedir para você agora, que veio aqui pela primeira vez hoje, mas não é inscrito nesse canal, peço a você que se inscreva. Aperte aí no inscrever-se e deixe o seu like e convide mais amigos para inscreverem-se nesse canal.